Por Falar em Saudade é o primeiro verso de Onde Anda Você, canção do poeta Vinícius de Moraes e do violonista Hermano Silva. Foi assim, de palavras cantadas, que o primeiro encontro nasceu. Desse jeito, assim meio por acaso, meio como um pretexto para falar em tradução, meio porque a palavra saudade é sempre tão intraduzida. Desde o primeiro encontro, em 2010, procuramos manter a proposta de falar em tradução, teoria e prática, com palestras e mesas que refletem sobre tradução e oficinas de convivência, um pouco que seja, com práticas diversas, do sentido mais estrito ao mais amplo desta tarefa. A organização é compartilhada por professoras da Unicamp e da USP, com a participação de alunas e alunos das duas universidades. Nós, da comissão organizadora do evento, convidamos vocês a esta edição virtual, em uma travessia nesse campo de investigação entre mensageiros tradutores imaginados tão longe enquanto estamos tão perto. E gostaríamos de agradecer a todos e todas que participaram ativamente na preparação do evento, especialmente alunos e alunas da graduação em Letras e da pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicamp. Sem vocês, teria sido impossível realizar este sexto encontro. Agradecemos também aos intérpretes voluntários de Libras, o apoio da CAPES e do Departamento de Informática do IEL. Por fim, convidamos vocês a compartilharem fotos e depoimentos nas redes sociais, usando a hashtag EPFET2020 e hashtag E Por Falar em Tradução. Obrigada pela participação e tenham um ótimo evento. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso último dia de encontro, do sexto encontro Por Falar em Tradução. Hoje nós vamos bater um papo com a Pamela Berton Costa, que vai falar com a gente sobre linguagem inclusiva, e nós teremos os intérpretes da noite, são Cássia Oliveira, doutorando em Linguística Aplicada na Unicamp, e Sofia dos Anjos Coimbra, mestre em Linguística pela Universidade Federal de Goiás, onde atua como professora do curso de Letras, Tradução e Interpretação Libras Português. A nossa convidada de hoje, a Pamela, ela é doutora em Estudos Linguísticos pela Unesp de São José do Rio Preto, bacharel em Letras com habilitação em Tradutor, também pela Unesp, e bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela tem experiência na área de linguística aplicada, com ênfase em línguas estrangeiras modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos da tradução, identidade e gênero, estudos feministas da tradução, língua espanhola, língua inglesa e língua francesa. Ela também tem vários artigos e capítulos de livros sobre tradução e feminismo. Então, eu passo agora a palavra para a Pamela e já falo para vocês que durante a fala da Pamela vocês podem ir colocando as perguntas no chat, que depois a gente vai bater um papo com ela. Obrigada, professora. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. É realmente um bate-papo, eu preparei uma apresentação só para a gente ver os exemplos mesmo, mais na prática, mas eu vou falar um pouquinho sobre o uso de linguagem inclusiva ou linguagem não sexista, né? A gente tem mais de uma possibilidade de nome para esta linguagem. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai tentar entender um pouquinho o que é essa linguagem inclusiva ou não sexista. É um esforço consciente, isso aí eu já digo de cara, eu acho que é muito importante a gente entender que o uso da linguagem não sexista é algo que a gente faz de forma consciente, e isso é um ato politizado. Então, não é rápido, demora um pouco para a gente pegar e às vezes escapa, né? Porque nós somos, de certa forma, constituídas e constituídos pela linguagem, e escapa, às vezes, o masculino generalizante. Então, vamos começar entendendo o que é a questão da linguagem sexista para depois falar da não sexista. Então, o principal ponto, a língua portuguesa, a língua brasileira, ela vai fazer o uso constante de marcadores de gênero. Então, a gente tem, por exemplo, em inglês a palavra friend, que pode significar tanto amiga quanto amigo. E a gente não tem uma marcação de gênero, tanto que tem o famoso caso da tradução do Harry Potter, inclusive, que teve uma tradução por amigo, e depois em outros livros fomos descobrir que era uma amiga.
Então, a gente tem essa dificuldade aí, especificamente pensando na tradução. Por quê? Porque a gente vai ter uma dificuldade ao traduzir de forma não marcada. Então, por exemplo, quando eu estou traduzindo do inglês, muitas vezes eu não tenho uma marcação de gênero. E isso para a língua portuguesa, para as línguas latinas, é mais difícil eu não traduzir de forma marcada. Porque a gente vai ter esse uso de marcadores de gênero, desde o substantivo até o adjetivo, todos os determinantes, né, todos os artigos. Então, a gente tem uma marcação muito constante de gênero, tanto na fala quanto na escrita. E aí a gente vai pensar um pouquinho o que isso significa. Significa principalmente que a gente tem um masculino genérico no plural. Não só isso, tá? Mas essa é uma das formas mais marcadas de sexismo na linguagem. Quando eu digo sexismo, eu me refiro a machismo mesmo, né? Então, é uma marcação de gênero. Então, por quê? Porque quando eu tenho 99 mulheres e um homem na sala, eu vou dizer todos os presentes, por mais que nós tenhamos 99 mulheres, que é uma grandíssima maioria, né? Então, a gente vai ter várias possibilidades de linguagem não sexista para não colocar esse masculino genérico, generalizante no plural. Então, eu posso usar o todes com E, eu posso usar todos barra as, ou todas barra os, eu posso usar o todix, todes, o todos com arroba, todas e todos, todas as pessoas. Então, vocês veem que a gente tem várias possibilidades de pensar a linguagem sem usar esse masculino generalizante. Qual que é o problema? Às vezes, a gente vai ter uma dificuldade de adequar essa língua sem causar uma ruptura. Então, por exemplo, vocês podem ver que com o uso do X, o todix, eu nem sei como pronunciar. Por quê? Porque falta vogal. E em português, a gente precisa da vogal nesse caso. Então, a gente vai ter pessoas escrevendo com o X, mas dizendo todos. E aí você não resolve a questão, porque você está marcando na fala de novo masculino generalizante. E, além de tudo, a gente tem uma questão de importância de contexto. E aí eu trouxe 2 exemplos para a gente discutir os usos diferentes em cada contexto, isso vai ficar mais claro com os exemplos. Mas para a gente pensar que, em alguns lugares, o todes cabe. Eu posso usar o todes, principalmente em falas, em apresentações orais, mas a maioria dos textos escritos não vão aceitar o todes. Então, uma questão importante da linguagem inclusive não sexista é a gente pensar para quem eu estou falando, qual o contexto de fala, se é um contexto formal ou informal, e usar de todos os recursos que a gente tem na língua para poder falar de uma forma não sexista. Por que isso é importante? Porque quando a gente generaliza no masculino, então quando eu digo o homem como sinônimo de humanidade, eu estou apagando uma existência que não é masculina, que não é normalmente de um homem branco, hétero. Então, a gente tem todos esses padrões que a língua ajuda a desconstruir. Então, no final, eu vou amarrar a fala com o quão isso é importante. Então, vamos lá, os 2 exemplos que eu trouxe aqui. Primeiro, eu preciso dizer que eu parto de um contexto feminista. Então, muitas das minhas questões aqui, elas ainda vão partir de um certo binarismo, tá? Principalmente porque na fala acadêmica, no contexto acadêmico de escrita, é um pouco mais difícil eu romper com o binarismo feminino e masculino, porque existe um contexto mais formal de escrita, então ele é um espaço mais politizado, permite mais ruptura em alguns casos. No meu contexto acadêmico de escrita isso é possível, eu sei que não é em todos, tá? Nesse sentido sou muito privilegiada, porque posso usar de um pouco mais de ruptura no meu texto, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho que subscrever as regras cultas da língua, porque eu estou num contexto formal de escrita. Então, nesse sentido, a gente ainda não tem recursos da língua portuguesa para todos os momentos de marcar o não binarismo entre o feminino e o masculino. Então, essa é uma limitação, no meu caso, e eu parto mais da questão dos feminismos mesmo, e não tanto das questões de gênero não binário. Então, quero deixar isso marcado para mostrar que não é um desconhecimento da pauta, mas é uma limitação do texto, tá? Então, o que eu fiz no meu contexto acadêmico de escrita, e aqui especificamente eu estou falando da minha pesquisa, o segundo exemplo que eu trago são as minhas traduções, mas eu achei que era interessante trazer o contexto da escrita também.
Eu coloco uma nota introdutória no começo, né? Então, antes de começar o trabalho, tem uma nota introdutória. Entre outras coisas, o que eu digo é que eu uso linguagem não sexista durante todo o texto. E aí, por que isso é interessante a gente pensar? Porque eu estou falando de um contexto formal de escrita. O contexto acadêmico, ele exige um respeito absoluto a normas cultas da escrita, que às vezes a gente nem usa na fala. Né, a colocação pronominal, determinadas regras que na oralidade a gente não usa tanto. Mas eu consigo escrever de forma não sexista. Então, vamos pensar aqui como. Primeiro, eu trouxe a nota introdutória, eu trouxe só um trechinho da nota introdutória para a gente pensar. E o que eu falo? Principalmente que eu não vou usar os masculinos generalizantes, né? Então, como os pesquisadores, para me referir a um grupo de pessoas que tenha pelo menos uma mulher, e principalmente no caso da minha pesquisa, em que eu trato muito das questões feministas, a maioria das pessoas que pesquisam na minha área são mulheres, então é um contrassenso numa tese que trata de teorias feministas, eu usar uma linguagem masculina generalizante, porque não faz sentido, nem no contexto de escrita da minha tese. Então, eu vou fazer o que eu faço, né? Eu uso a escrita de uma forma não disruptiva, porque, como eu disse, eu estou num contexto formal de escrita. O que é o não disruptivo? Eu não uso as barras, que esse é um dos recursos que a gente pode usar. Muitas vezes se coloca o masculino como padrão e a barra como o feminino, e isso já é algo que me incomoda um pouco, porque eu já estou, mesmo na escrita não sexista, mostrando que o padrão é o masculino e a barra que vem o feminino vem depois, então isso já me incomoda um pouco. Então, eu não uso ele barra A, nem autor barra A, né, que seria ele, ela, autor, autora. E também não uso os neologismos todes e todix, que nunca sei como pronunciar, para ser bem sincera. Mas eu uso alguns recursos que causam um certo estranhamento. E o que é importante? Na escrita acadêmica, esse estranhamento ele é intencional. Então, eu falo pessoas autoras ao invés de autores. E isso é uma forma de chamar a atenção para o sexismo que perpassa a linguagem, tá? Mas sem romper muito com a leitura. Então, eu estou rompendo, causa estranhamento, mas não é um rompimento tão grande quanto o neologismo. Né? Causa estranhamento porque a gente não fala pessoas autoras, né? Normalmente. E aí, o que eu uso sempre? Então, como ele barra A sempre me incomoda, eu sempre vou fazer o uso de ordem alfabética. Isso é uma recomendação de um dos manuais que eu uso, que eu acho que eu não coloquei na apresentação, mas é um manual em galego, que é uma língua bem próxima, entre aspas, da família do português. Então, eu sempre vou colocar em ordem alfabética. Então, por exemplo, eu sempre vou dizer as tradutoras e tradutores. Então, eu sempre coloco as tradutoras antes. Tá? Essa é a ordem alfabética. Mas autoras e autores. Então, isso também vai ser a ordem alfabética. Mas eu vou falar autor e autora. Porque na ordem alfabética é o contrário. Então, eu não estou me pautando pelo masculino como a norma. Isso que é o importante da linguagem não sexista. E aí, um pouquinho de ruptura eu causo quando eu sempre concordo com o artigo. Então, as tradutoras e tradutores são articuladas. O articuladas volta e concorda com o artigo, não com o tradutores, que normalmente é o que se faz. As tradutoras e tradutores são articulados. Então, eu sempre vou estar concordando com o artigo no feminino. Vamos lá, eu trouxe alguns exemplos, então, específicos da minha tese, são citações aí literais mesmo, entre aspas, da minha tese. Então, já começa com o título do capítulo 1. Então, eu faço uma discussão teórica e eu vou trazer o título do capítulo: Texto, pessoa, autora, leitora e tradutora, sobre os movimentos interpretativos. Então, aqui, eu estou marcando muito claramente que autora, leitora e tradutora concordam com pessoa e que isso significa que inclui tanto homens quanto mulheres, né? E no caso de pessoa, é um recurso interessante porque eu incluo também os não binários, que é algo que eu não consigo fazer em todos os momentos, mas como pessoa eu consigo, tá? Eu só não incluo pessoas que não se consideram pessoas, mas aí já não é o caso da discussão. Então, alguns outros exemplos. Para discutir o conceito de pessoa autora. Que conceito é esse? É o conceito de autor. Normalmente, então, eu vou usar alguns teóricos, e aqui teóricos no masculino, porque eu uso, nesse caso, homens, e eles discutem o conceito de autor. Só que aí, na hora de escrever, eu digo que é o conceito de pessoa autora. Então, eu estou, de novo, marcando isso. Aí, outras opções. Então, eu não vou ficar usando pessoa o tempo todo. Inclusive, essa foi uma das questões de algumas pessoas que leram o texto, que disseram, olha, esse pessoa toda hora está incomodando. Então, tira um pouco, vamos diminuir. Então, eu tirei em alguns momentos, e aí eu vou usar, por exemplo, quem lê, aqui na última linha do slide.
que cada uma narra, que quem lê pode perceber o que de fato aconteceu. Então, quem é quem lê? Na linguagem sexista é o leitor, né? Os leitores, etc. E aí, uma questão que é interessante a gente discutir é que o uso da linguagem não sexista ele vai passar por outras questões. Então, por exemplo, eu tenho em português a palavra personagens. Personagens é uma palavra que pode ser usada o personagem ou a personagem, tá? Então, ele é uma palavra que pode ser usada tanto no feminino quanto no masculino. Só que diferente de estudante, por exemplo, que eu vou dizer o estudante ou a estudante, quando eu uso personagem, eu posso me referir a personagem João ou a personagem Estela. Então, personagem é uma palavra que pode ser usada no feminino para se referir a uma pessoa no masculino, a um homem. Então, eu uso conscientemente a personagem. E esse é um dos momentos em que às vezes escapa, e quando eu vou revisar o texto, tá o personagem, que é o uso mais comum. Então, aqui a gente tem um uso consciente do feminino. Por isso que eu disse que o meu lugar de fala dos feminismos é importante, porque eu estou sempre pensando na questão do feminino de forma mais marcada nessas questões. Outros exemplos, então, que podem ser usados. Pamela, não gostei do uso de pessoa, esse negócio de pessoa autora não deu certo para mim, o texto fica esquisito. Fica, eu sei que fica, é intencional que fique. Mas não é todo mundo que vai gostar, ou não é todo o contexto que você vai poder usar isso, né? Então, o que você pode usar? Olha, quero usar a linguagem não sexista, mas pessoa não vai rolar? Você pode usar, por exemplo, estudiosas e estudiosos da tradução. Então, aqui eu estou falando, como a gente diria normalmente, os estudiosos da tradução. Esse é um recurso bem comum e é legal porque eu tenho visto com muito mais frequência sendo usado em diversos meios. Então, a gente tem desde textos a falas e etc. Eu tenho visto bastante esse recurso ser usado, isso é muito interessante. Eu acho que a gente está tendo uma discussão maior sobre isso atualmente. E esse é um recurso que não é tão disruptivo. Você claramente está chamando a atenção para o fato de que existe um masculino generalizante, mas que ele inclui as mulheres, mas não é tão forçadinho, vamos dizer, como pessoa, né? Pessoa que estuda a tradução, por exemplo, as pessoas estudiosas de tradução. E aí, um outro recurso de usar pessoa, só que com um verbo dessa vez, então, uma parte das pessoas que estudam a tradução e não uma parte dos estudiosos, dos pesquisadores e etc. Então, a gente tem aqui uma marcação sem gênero, né? Novamente. Aí, aqui, eu trouxe esse com um asterisco para a gente discutir. Então, o primeiro exemplo, algumas pesquisadoras e pesquisadores. Então, novamente, é o mesmo recurso de acima, né? E o algumas concordando com pesquisadoras. E autores com asterisco. O que é esse autores aí com asterisco, né? Nesse caso específico, eu estou usando o masculino para marcar o fato de que não nesse é um movimento literário que eu estou discutindo. Nesse movimento literário, a presença de mulheres era pífia, inclusive é um dos motivos para ser questionado esse movimento literário. Então, eu uso o masculino generalizante para marcar isso e coloco no meu texto que esse uso é intencional. Então, é mais um recurso de que, às vezes, a gente pode usar o masculino generalizante para marcar a ausência de mulheres. Então, eu acho que esse é um recurso interessante, como, por exemplo, os políticos, que esse é um campo em que, quando eu quero criticar a falta de presença feminina, eu posso, por exemplo, dizer os políticos, os deputados, porque é um campo em que eu tenho uma presença feminina muito pequena. Então, esse foi o primeiro exemplo de linguagem não sexista, é um exemplo de escrita. Agora eu trouxe um exemplo de tradução. E aí vocês vão ver que os recursos são um pouco diferentes. Por quê? Porque esse é um texto literário, então eu traduzi trechos de La Casa de los Espíritos, da Isabel Allende, que é um livro maravilhoso, recomendo que leiam quem ainda não leu. E eu traduzi alguns trechos do livro só, não traduzi o livro todo porque é muito grande. E isso é parte da minha pesquisa de doutorado. Claro que aqui eu estou fazendo um recorte, né, da pesquisa. Por que eu não uso os mesmos recursos que eu usei na escrita? Porque esse é um texto literário, então a gente já tem uma diferença de gênero textual, né? Aqui eu estou tratando de um texto literário, ele é escrito em espanhol, só para contextualizar, e a retradução ela não vai buscar uma ruptura linguística. Então, quando eu uso pessoa autora, por exemplo, eu tenho uma ruptura linguística mais forte do que quando eu uso as autoras e autores. E isso é importante porque no texto literário nem sempre isso vai combinar com o estilo de quem escreve.
né? No caso da Isabel Allende, por exemplo, ela não escreve com linguagem não sexista, é um recurso que eu uso em alguns pontos do texto especificamente, eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, mas não é em todos os momentos, mas é na voz de uma das pessoas que narra, então a narradora eu uso a linguagem não sexista, mas no narrador não, justamente para marcar essa oposição, então é um recurso de marcar a oposição entre as duas vozes. Isso é legal de pensar, porque às vezes o uso da linguagem não sexista, em alguns pontos, é um bom recurso feminista, ou de lutas LGBTQI+, mas em outros pontos ele busca justamente criticar a ausência do feminino. Então, a gente pode usar a linguagem machista, a linguagem sexista, generalizante, em alguns pontos em que eu quero justamente criticar essa ausência de outros tipos de vivência que não a masculina. Então, isso é legal de a gente pensar, que a linguagem não sexista ela não precisa ser aplicada em todos os momentos, vai ter sempre um contexto de aplicação. Então, na minha pesquisa, né, eu trouxe aqui só para contextualizar vocês que uma parte da minha pesquisa é uma retradução feminista, só que ela inclui outros tópicos, outros aspectos, além da linguagem não sexista. Então, a linguagem não sexista, na minha pesquisa, ela é usada como um recurso feminista de tradução. Eu estou dizendo isso porque o foco específico da minha pesquisa não é o uso de linguagem não sexista, e alguns exemplos vão mostrar isso, então, só para vocês entenderem. Esse é o título do meu trabalho, eu coloquei no slide para contextualizar como o uso da linguagem não sexista é só uma parte, né? Então, eu acho importante a gente pensar como a gente pode usar a linguagem não sexista para chamar atenção para as questões de gênero, né? Então, vamos lá. Deixa eu só... Aqui, pronto. Trouxe alguns exemplos, então, agora do contexto tradutório. Todos os exemplos estão sublinhados. Eu tenho aqui os exemplos de um lado em espanhol, do outro lado, a minha retradução feminista. Então, nesse caso específico, logo no começo do livro, a gente tem o uso de los hijos. Los hijos seria os filhos, né? Então, a gente está falando de uma personagem, que são os filhos da personagem. E aí, na tradução, eu vou usar as filhas e filhos. Então, aqui vocês podem ver que eu marco que ele tem filhas, é uma personagem masculina, nesse caso. Que ele tem filhas e que ele tem filhos, então, mulheres e homens, mas eu não tenho uma ruptura muito grande com o texto. Dá para ver que no texto em espanhol, a gente não tem uso de linguagem não sexista. Esse é um recurso da minha prática tradutória, tá? E aí, claro, a gente sempre tem que pensar contexto de que contexto de prática tradutória eu estou falando. No meu caso, é um contexto acadêmico. Pode ser que não é em qualquer editora, por exemplo, no caso de uma obra literária, que isso vai ser aceito. Mas eu vou falar um pouquinho mais no final para vocês sobre onde a gente pode ou não pode usar. Pode no sentido de a gente tem mais autorização. Vamos para um segundo exemplo, então. Aqui é um outro recurso. Peraí, deixa eu só minimizar aqui, pronto. Aqui eu tenho um outro recurso. Ele está perguntando aos que passavam. Então, aos que passavam, eu não tenho... É uma personagem que está procurando outra, né? Então, aos que passavam, eu não tenho um marcador de gênero. É o uso do masculino genérico aqui, porque aos que passavam são as pessoas que passavam, na verdade, né? E as pessoas que passavam eram tanto homens quanto mulheres. Então, eu não quero usar esse masculino generalizante na minha tradução, e eu uso a quem passava. Então, essa é uma outra forma, é um outro recurso, que eu também usei na escrita, né, não só na tradução, mas que eu uso de linguagem não sexista, e aqui a tradução flui tranquilo, a gente não tem uma ruptura. Então, perguntando por ela a quem passava, super comum, e eu não uso o masculino generalizante. Aqui eu já tenho uma inserção um pouquinho diferente, por isso que eu quis contextualizar a pesquisa para vocês, porque aqui eu estou transformando muito a fala de uma personagem. Então, quem é essa personagem? Eu vou dar um contexto aqui da história, só para vocês entenderem. É o golpe militar no Chile, então, La Casa de los Espíritos acontece no Chile, e o presidente, no caso é um homem, se dirige pela última vez à população, ele acabou de ser deposto, e as Forças Armadas estão invadindo, né, o Palácio da Alvorada chileno, a Casa da Moeda, acho que chama, e eles vão matar o presidente e tomar o poder, é o golpe de Estado que vai instaurar a ditadura no Chile. Baseado na história real, o livro, né? Então,
ele faz um discurso na rádio, uma última vez antes das Forças Armadas dizerem que, na verdade, ele se matou, o que, obviamente, não aconteceu, ele foi assassinado, e ele se dirige à população. Então, por que eu me sinto autorizada a transformar a fala dessa personagem? Porque é uma personagem muito progressista, que tem uma visão bem diferenciada. Ele é um presidente socialista, que faz a reforma agrária, que busca justiça social, só que ele não tem um trânsito no texto estrangeiro, ele não trata das questões de gênero, isso não é uma pauta para ele. Mas, numa reimaginação feminista, eu posso pensar que essa pessoa hoje teria uma consciência maior das questões de gênero. Então, ele não vai se dirigir àqueles que serão perseguidos, ele vai se dirigir àquelas e àqueles que serão perseguidas. E aqui, novamente, eu estou concordando o adjetivo com o aquelas, né, que é o primeiro. Então, aí eu tenho uma inserção no caso feminista, não sexista, que é a questão de pátria, eu uso pátria-mãe. E outros homens eu transformo por outras pessoas, porque homens aqui que vão superar esse momento são homens no sentido de outras pessoas. É o masculino generalizante. Então, outros homens, outras pessoas. Também é uma tradução super possível. Não estou sendo disruptiva aqui. E o homem livre, traduzir por o povo livre, que também não é um masculino generalizante. No caso, o povo é uma palavra masculina, né? Não um masculino generalizante. Então, eu posso traduzir porque o homem representa o povo, representa as pessoas. Então, você vê que eu não estou rompendo demais. E isso é interessante, porque essa prática ela pode causar muita ruptura, mas nem sempre eu preciso fazer isso. Então, vivam os trabalhadores, viva as trabalhadoras e os trabalhadores. Então, eu tenho aqui uma visibilidade maior das questões de gênero. Vamos para mais um exemplo, e aqui eu trouxe um exemplo com asterisco, que era, se eu não me enrolasse demais no começo, daria para eu mostrar para vocês. Como eu parto de uma teoria feminista, então eu tenho uma preocupação de dar visibilidade às mulheres. Então, aqui eu não estou tratando exatamente da linguagem não sexista, mas da forma como a linguagem e a língua podem ser usadas para ser mais atenta às questões de gênero, né? Então, a gente pode usar de mais atenção para tratar das questões de gênero. E isso, gente, novamente, é uma escolha. É consciente, eu faço isso e eu me esforço para fazer isso, e quando eu volto no texto, tem masculino generalizante que eu preciso rever, isso acontece, tá? Não tem nem como dizer que não. Aqui, nesse caso especificamente, eu estou tratando de uma situação de uma empregada doméstica. Então, é uma situação muito parecida com o Brasil, a diferença é que as empregadas domésticas lá, ao invés de serem negras, normalmente elas são descendentes de indígenas, porque quem foi escravizado no Chile foram as pessoas indígenas e no Brasil as pessoas negras, né? Então, a gente tem essa diferença, mas essa semelhança. Nesse caso, é a descrição de uma empregada doméstica, e é uma crítica que tem no texto específico para a questão das empregadas domésticas. Então, é muito coerente eu pensar que eles eram servidos pela empregada que os tinha servido a vida toda na tradição de escravas remuneradas da época, ao invés de escravos remunerados, porque nesse ponto eu quero dar visibilidade para o fato de que a maioria das empregadas domésticas são mulheres, e não homens, né? O masculino generalizante apaga isso. Um outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é, novamente, o uso de masculino generalizante como crítica. Então, aqui eu estou na descrição de uma personagem machista que pensa que quando ele quisesse ter filhos, ele buscaria uma esposa da sua classe, porque além de machista, ele é classista, óbvio, com a bênção da igreja, né? Porque os únicos que contavam eram os que levavam o sobrenome do pai, os outros era como se não existissem. E aí aqui eu faço uso da linguagem de uma forma muito mais consciente ao gênero. Então, quando quisesse ter herdeiros, e aqui eu tenho um masculino, por quê? Porque eu quero deixar bem claro que quem essa personagem machista considera como herdeiros são os homens. Então, ao contrário de toda a discussão, de todo o resto que está escrito em linguagem não sexista, que eu estou incluindo as mulheres, como herdeiros eu não incluo. E eu mostro isso, em comparação com o resto do texto, fica mais claro. Então, os únicos continua também no masculino, porque eu também estou dizendo que os únicos que contam são os homens. Só que aí, na hora de dizer os outros era como se não existissem,
as outras crianças. Porque aí eu estou dizendo não só as outras crianças que não levam o sobrenome do pai, como as outras crianças que não são homens. Então, aqui eu tenho uma marcação bem clara do que é, de quem são essas crianças e quem existe ou não existe para essa personagem como filho, herdeiro, etc. Então, vamos para umas considerações finais aqui, para a gente abrir para uma discussão, porque eu acho que esse é um assunto bem polêmico, que tem muita questão que dá para a gente discutir, então eu não quis fazer uma apresentação muito longa, justamente por isso. Primeiro, o que a gente tem que pensar? Que é possível usar os recursos da própria língua para não declarar o gênero. Então, vocês podem ver que a gente tem o uso de pessoa, que é uma questão mais disruptiva, né? Eu tenho aí uma ruptura com a leitura um pouco maior, mas não completa, porque é um recurso da língua. Eu posso falar uma pessoa autora, e autor usado como adjetivo, eu posso fazer isso. Dentro da própria língua, né? Então, eu tenho vários recursos. Isso sempre vai exigir esforço, como eu disse para vocês. Em vários momentos eu volto para o texto e tem os autores lá no meio, sabe? Tem o homem como a humanidade. Então, por que isso exige esforço? Isso eu acho que é muito importante a gente pensar. Porque nós somos criados nessa sociedade e nessa língua que são patriarcais e machistas e etc. A sociedade e a língua. Para se desfazer disso, para desconstruir isso, não é algo que é simples. A partir de hoje eu não vou mais falar de forma sexista. Não, isso você vai precisar prestar atenção. Não é algo que vai ser simples de desfazer, né? É a forma como a gente aprende a se comunicar. E para desfazer isso, exige atenção. E aí é legal a gente pensar de por que é importante dar atenção para essas questões. E não só na questão dos feminismos, mas também em todas as questões da população que não se identifica como no binarismo homem-mulher. A gente precisa dar visibilidade para essas pessoas. E aí, isso é um posicionamento político que não é o que vai mudar o mundo. Não é porque eu estou falando todes aqui hoje que magicamente todo mundo deixou de ser machista. Todo mundo deixou de ser homofóbico. Entende? Não é isso. Mas passa por isso. Passa por essas questões. E eu acho que quando a gente discute isso na mídia, principalmente, quando a gente discute de forma mais ampla, como eu tenho visto acontecer, claro que a gente ainda tem muitos problemas, tá? Eu tenho consciência, não sou assim tão inocente a ponto de achar que todo mundo começar a usar isso hoje resolveu o problema, que eu sei que não. A gente tem sim muito preconceito, eu sei que tem um embate muito grande ao uso desse tipo de recurso, mas se a gente abre o debate e se as pessoas estão dispostas a conversar e aprender e a entender por que isso não é mimimi, eu acho que a gente tem muita possibilidade de fomentar mudanças em outras áreas que não a linguística, né? Porque não é só mudar a língua não resolve. As pessoas têm que usar a língua de forma diferente, senão não vai resolver. E aí, mais uma vez, cada texto e contexto vai permitir mais ou menos ruptura. E eu volto, então, no que eu comentei mais cedo, né? Que não é toda editora, por exemplo, que vai aceitar esse tipo de linguagem. E aí, primeiro, a gente tem que ter uma questão de negociação. Se você tem espaço de abertura com a editora para negociar isso, legal, acho que vale a pena. Ou saber com quem negociar. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer isso com todo mundo. Então, eu trabalho como tradutora também, e como revisora de texto, etc. E eu sei que tem clientes para quem eu posso falar: aqui, vamos usar as crianças ao invés de os filhos? Aqui, vamos colocar as meninas e os meninos? Então, existe um grupo de pessoas que está aberto a esse tipo de sugestão. E como não é algo natural, do ponto de vista que vem mais fácil, não do ponto de vista de biologicamente natural, como não é algo que... não é a primeira coisa que a gente pensa, então a gente não pensa as meninas e os meninos, a gente pensa os meninos, normalmente, né? Como exige esforço, muitas vezes as pessoas que estão abertas a esse tipo de sugestão, elas nem pensaram que isso era uma possibilidade. Quando você sugere, elas falam: nossa, é verdade, vamos colocar. Então, eu tenho clientes que fizeram uso de linguagem não sexista em seus textos, porque eu sugeri. E eram pessoas que estavam abertas a isso. Não é com todo mundo que eu sugiro, eu vou ser bem sincera, eu sei que não é todo mundo que dá para sugerir, mas eu sei que tem algumas pessoas com quem a gente tem abertura e é possível trazer esse tipo de discussão. Novamente, não é isso que vai mudar o mundo, gente, mas eu acho que faz parte do processo e que é importante, assim, nas pequenas coisas, a gente começar a levantar essas discussões.
Aqui eu estou partindo de um contexto acadêmico, então eu tenho muito mais liberdade do que se eu estivesse traduzindo esse texto para uma editora, mas muitas coisas, como por exemplo o uso de, não de pessoa, mas por exemplo, quem lê, a quem passava, aí eu já consigo negociar com a editora de uma forma que não traz tanta ruptura. Então, eu acredito que sim, seria possível passar esse tipo de tradução. Não em todos os casos, inclusive, o uso de linguagem não sexista nem é o mais polêmico da minha prática tradutória, mas é um dos pontos, e que eu sei que não dá para usar em todos os momentos, mas que eu acho que a gente precisa se arriscar um pouco mais a quem a gente está sugerindo esse tipo de mudança, porque eu me surpreendi positivamente com pessoas a quem eu sugeri, com clientes a quem eu sugeri, que aceitaram o uso de linguagem não sexista de uma forma não disruptiva e que colocaram em seus textos, e eu acho que isso é um avanço para a discussão. Claro que eu sou uma pessoa normalmente muito otimista, então pode ser que eu esteja sendo um pouco inocente, mas eu gosto de pensar que talvez o mundo seja bom lá no fundo. Basicamente é isso, obrigada a todas, todas e todos na ordem alfabética. Está aqui o meu contato, se alguém quiser entrar em contato. E fica aí à disposição para todas as perguntas. E vou deixar um pouquinho o contato na tela, daqui a pouco eu tiro, se alguém quiser anotar. E estou à disposição para perguntas, para a gente discutir. Eu acho que esse é um assunto que gera polêmica, que gera discussão e que é legal que a gente pense sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, Pamela. Realmente são várias questões aí que a gente, né, vai discutir. A gente tem uma pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões, né, que vieram à minha cabeça enquanto você estava falando, e uma das coisas, por exemplo, é que a gente às vezes tem um pouco a ilusão de que usar, por exemplo, bom dia, alunas e alunos, não vai atrapalhar ninguém, qual que é o problema, né? E por que não adotar, né? Pelo menos nesses lugares em que a gente está um pouco mais consciente, né, do uso da linguagem. E eu tenho estudado um pouco isso por causa de uma tradução feminista que nós estamos fazendo, né, de um projeto de tradução que nós estamos fazendo. E uma das coisas que eu descobri, né, nesses estudos é que não é tão aceito, né? A Academia Francesa não aceita, a Real Espanhola não aceita, em Portugal faz pouco tempo, no final do ano passado, também houve um decreto que não era para usar esse tipo, que não tinha necessidade, que ia contra a economia linguística, enfim, várias questões. Então, não é nem a questão de você estar usando o inclusivo disruptivo, né, como você falou, ou uma intervenção como o X, o arroba, o E. Não é isso, é uma linguagem inclusiva com recursos que a gente tem na língua e que realmente escapam, né? A gente sabe que escapa, a gente sabe que a gente vai para o masculino, a gente sabe que vem no automático, essas coisas todas. Mas é uma tentativa, um esforço que não é de hoje também que vem sendo feito, né? Então, eu descobri, por exemplo, que no site do Senado Federal, pasmem, indicam uma linguagem inclusiva desde 2012, né? Eu sei, não está adiantando, mas de qualquer forma está lá indicado, né? Tem um manual de linguagem inclusiva do Sul que está aí rodando desde 2014. Então, assim, acho que no último ano tem tido mais discussões a respeito, e exatamente por causa da mídia, como você disse, né? Chegou na grande mídia, e aí isso principalmente em relação ao E. Estão falando que nossa, é uma barbaridade, é muito drástico, é uma aberração, vai acabar com a língua, enfim, tem vários argumentos que se usa, né, contra essa linguagem não binária, mas não é só a não binária, né? Acho que a inclusiva também tem sofrido um pouco isso, porque a pessoa acha que não precisa, porque a pessoa acha que é bobagem, enfim.
E daí, nós temos aqui tem um comentário da Letícia, que ela fala assim: o predomínio dos vocábulos masculinos nas construções frasais, sem dar qualquer visibilidade ao feminino, reforça um comportamento machista e colonizador, que é o que a gente está falando aqui, né? E ela te faz uma pergunta. Ela pergunta assim: você fala linguagem não sexista, considera relevante e com o mesmo significado utilizar gênero neutro e ou linguagem includente? Tá, então, por que eu faço uso de linguagem não sexista? Vou responder primeiro a pergunta dela. Uhum. Porque eu parto justamente dos feminismos. Então, assim, no meu caso, no caso da minha pesquisa especificamente, eu não faço uso em todos os momentos do neutro. Então, eu não acho certo usar linguagem neutra, porque eu ainda estou partindo do binarismo. Então, na minha pesquisa, eu ainda, infelizmente, faço uso do binarismo pelo contexto acadêmico. Eu, inclusive, sei de casos, tem um caso, uma tese, não, uma defesa de mestrado, uma dissertação, em Santa Catarina, se eu não me engano, na UFSC, que a pessoa foi muito criticada porque foi disruptiva demais, e aí não era só uma questão de uso de neutro, ela usava outros recursos, outras questões no texto, mas foi criticada por não usar uma linguagem acadêmica. Então, como eu parto de um lugar que ainda é uma escrita formal, eu faço uso de linguagem não sexista justamente porque eu estou com base no binarismo e eu não vejo outra forma de falar. Nesse sentido, o uso de gênero neutro, na minha concepção, tem mais a ver com a questão de incluir homens, mulheres e não binários. Então, por isso que eu não uso a questão do neutro, né? Não sei se responde a pergunta, mas eu vejo uma diferença nesse sentido de que o uso do neutro, ele também inclui não só essa questão não sexista, mas também a questão não binária. Por isso que eu falo não sexista, e porque o meu lugar de partida é dos feminismos. E eu ainda tenho essa dificuldade. Talvez mais para frente eu encontre recursos em que eu possa falar de uma forma neutra, mas por enquanto eu ainda vejo momentos em que eu parto do binário, então eu não acho certo falar neutro por causa disso. E sobre o uso, sobre a questão que você falou, né, do Senado e tudo mais, eu acho assim, é tudo um caminho, né? A gente vive um momento muito conservador, isso é um fato, principalmente na política, na social e tudo mais, mas são questões que a gente começou a discutir há bastante tempo e que agora que estão ganhando mais visibilidade, o que não quer dizer que elas não estavam sendo discutidas, porque elas estavam. Tanto que a gente tem a linguagem inclusiva no próprio site desde 2012 do Senado. A gente tem o Manual do Rio Grande do Sul, que ficou muito famoso na época, eu lembro. E então, assim, esse tipo de discussão traz junto outras. Então, eu acho que não resolve de uma vez, mas abre espaço para discussão, e é porque a gente tem esses manuais, é porque essas discussões começaram há 10, 8 anos, 15 anos, 20, talvez mais, que hoje a gente está podendo falar sobre isso de uma forma mais aberta. Então, não é evolução no sentido de crescimento para sempre, mas faz parte do processo ganhar mais visibilidade, eu acho, pelo menos. Eu sou otimista. Não, sem dúvida, eu também sou. Eu sei também que há muitos questionamentos, na verdade, né? Muitos questionamentos, inclusive, em relação aos manuais, né? Até que ponto o manual ajuda ou não, até que ponto você tentar uma política mais que acaba sendo uma política linguística governamental, né? No caso do Manual do Rio Grande do Sul, por exemplo, e mesmo uma política linguística nacional. E daí vem com uma outra questão, né, que supostamente você está impondo, e a língua é viva, e a língua tem que surgir das pessoas, e do uso, e não sei o quê. Então, assim, tem todo um estudo, na verdade, de todas essas esferas, né? Não é uma coisa simples, mas é uma forma de começar. E como você falou,
No nosso caso, por exemplo, nós temos muito partner, doctor, muito. Então a gente também tentou pessoa médica, profissional da saúde, né? Pessoa com quem você está, pessoa com quem você se relaciona. Então a gente foi tentando realmente usar outras estratégias para evitar, né, essa marcação. No nosso caso, tem uma questão também com um pouco com a visibilidade das pessoas trans, né? Então, em vários lugares a gente trocou, por exemplo, camisinha para pênis e não camisinha masculina. Então, camisinha vaginal e não camisinha feminina. Então, essas coisas que parecem que são pequenas, mas vão aos poucos, né, colocando em uso esses novos vocábulos que não são novos, né? Na verdade, eles já estão aí, só que a gente já está habituado com outros usos e acaba chocando mesmo, né? Em alguns momentos as pessoas acabam não concordando. Enfim, eu acho que tem os guardiões da língua também, né? Então, essa coisa um pouco mais voltada para uma gramática mais tradicional, talvez, para um uso mais tradicional, não sei. Os guardiões da língua, da moral e dos bons costumes. Exato. Na verdade, Érica, eu acho assim, eu tenho a sensação, porque no começo para mim era muito mais difícil do que é hoje, então hoje é muito mais difícil para mim escapar. Então eu acho que a língua é viva e ela depende do uso, por isso que o arbitrário não vai resolver. Mas a gente está trazendo visibilidade. Então, hoje, quando alguém fala, por exemplo, como você disse, né, camisinha masculina, já causa um incômodo, né? Então, a questão da representatividade, todas essas questões, no começo elas chocam, mas depois a gente se acostuma e aí não ter a representatividade, não ter o uso do não sexista é que causa estranhamento. Pelo menos assim, na minha vivência faz 6 anos aí que eu venho num percurso de cada vez mais me aprofundar nisso, e me causa muito estranhamento quando a gente fala os autores. Fala muito estranhamento. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui da Andressa Ferreira. Pamela, já vi uma entrevista na qual o profissional se respaldou em linguística histórica para rejeitar os usos modernos da linguagem inclusiva. Considerando que a linguagem inclusiva é política, você acha que esses posicionamentos tradicionais são automaticamente apolíticos ou não necessariamente? Eu perdi o final. Como? Se os posicionamentos mais tradicionais contra a linguagem inclusiva são apolíticos, se é uma forma de não ser político. Não, de nenhuma maneira, pelo contrário, é um posicionamento, o que acontece muitas vezes, e aí a gente sempre tem que modalizar, eu acho, a questão do desconhecimento. Porque existe um desconhecimento. A gente tem pessoas que não entendem a discussão. A minha defesa foi há poucos dias, faz 2 semanas que eu defendi, e os meus pais assistiram a defesa. E a gente tem um grupo no WhatsApp, e aí o meu pai mandou assim: nossa, parabéns, estou muito feliz por você, mas eu não entendi tudo que você falou. Então, assim, eu não consigo conversar disso com o meu pai a fundo ainda, mas existe um processo que vem acontecendo há algum tempo. Então, quando uma pessoa se informa e está disposta a dialogar, e aí é que eu acho que a gente tem um problema hoje, muita gente não quer dialogar, mas vamos partir do pressuposto de que as pessoas queiram, né? Quando uma pessoa se informa e está disposta a dialogar, está disposta a ensinar e a aprender, porque eu não sou a dona da verdade, né? Eu estou sempre aprendendo também. A gente consegue evoluir essas questões, consegue caminhar para algo diferente, para algo melhor. Então, assim, tem o desconhecimento. Tem gente que vai dizer, olha, eu não acho que tem que falar as autoras e autores, porque na língua os autores incluem homens e mulheres. Tudo bem, isso aí é desconhecimento e está respaldado linguisticamente. Ou a pessoa pode não querer também. Mas partindo da ideia do desconhecimento, nesse caso, quando a pessoa está informada, ela entende a discussão e ela se recusa porque ela acha que isso é neutro, o uso de os autores para se referir a um grupo misto é neutro linguisticamente, de certa forma um posicionamento político. Pode não ser consciente,
porque existe sim a questão também do desconhecimento, né, como eu disse, mas não tem como a gente dizer que os autores é neutro e que isso não tem uma ideologia perpassando essas questões. Qual que é o ponto? E isso que eu acho que é o importante a gente desconstruir como sociedade. O ponto é exatamente vender como neutro, vender como natural, inclusive como biológico, que o masculino é a norma. Esse é o problema, porque por mais que a pessoa não tenha consciência de que isso é ideológico, a construção de os autores para se referir a um grupo misto de pessoas tem uma ideologia machista aí. Você pode não concordar, você pode não reconhecer e você pode ter aprendido que não tem, mas tem. Da mesma forma que na origem de denegrir, nós temos uma questão relativa a escravos e negros e etc. Então, assim, a gente tem, isso está ali, a ideologia, ela está perpassando a linguagem o tempo todo. Você pode não reconhecer ou não acreditar que ela está ali, mas ela está. Não existe neutralidade. A questão é exatamente essa, não existe apolítico. Existe a ideologia do outro, mas apolítico não existe. Tem mais uma pergunta aqui. Espera aí que agora eu me perdi, que é bem a pergunta... Coloca aqui para mim no chat, por favor, William. Porque eu me perdi aqui. Espera aí. William, que está nos ajudando, que quer fazer a pergunta, tá, Pamela? Só que ele colocou aqui e desapareceu. Então, por isso que eu estou pedindo para ele grudar aqui no nosso chat. Você acredita que em uma sociedade machista e homofóbica, o fato de muitas pessoas verem a linguagem inclusiva como algo exclusivamente da pauta LGBTQIAP+, e não como uma luta também feminista, atrapalha a adoção? Não ver como uma luta... peraí, deixa eu ver aqui. Não como uma luta também feminista, atrapalha... Ai, olha, eu acho que, mesmo que fosse só visto como uma luta feminista, a gente já teria problemas, né? Porque a gente tem uma questão muito forte de machismo na nossa sociedade, muito grande de naturalização desse tipo de comportamento, como se fosse biológico, se fosse natural, se fosse já dado. Então, as pessoas, elas nascem assim, os homens são mais fortes, as mulheres são mais fracas, etc. Então, eu acho, sim, que o fato de que a gente tem uma sociedade machista e homofóbica, qualquer pauta desse grupo vai ter, sim, problemas e vai precisar de luta para conseguir alcançar um grupo muito grande de pessoas, para se estabelecer e para se manter depois, né? Porque a gente pode ver hoje, de forma muito clara, um grupo que quer, sim, tirar os direitos que foram alcançados com muito suor, sangue e lágrima das nossas antecessoras e dos nossos antecessores. Então, assim, com certeza, o fato de que a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, não só machista e homofóbica, mas muito preconceituosa, muito conservadora, muito que quer apagar a existência do outro, que quer dizer que a ideologia é só a do outro, o meu nunca é ideológico, o meu é sempre neutro. E não é neutro. E não é neutro. Quando eu digo os autores, eu não estou sendo neutra. Então, você pode não reconhecer, mas e tem ideologia aí. Então, eu acho que sim, o fato de que a nossa sociedade é muito preconceituosa, machista, homofóbica, etc., a gente sempre vai ter embate nesse campo. Eu gostaria de acreditar que um dia seremos todos tratados de forma igualitária, não no sentido de todos iguais, mas cada um na sua diferença, mas eu não acho que a gente um dia vai chegar nisso, não. A gente sempre vai estar nesse embate. Hoje por esses motivos, amanhã por outros, talvez, mas a gente sempre vai estar nesse atrito, não tem como sair disso, infelizmente. Eu vou ler mais 2 comentários aqui, depois eu vou precisar, encaminhando para o final já. A Samira colocou que a ideologia dominante é considerada normal, a ideologia discordante é que é ideologia, que é isso que você acabou de falar, né? E a Viviane complementou que nunca tivemos tantas ideologias de gênero, por exemplo. Né? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer, né, a sua presença, agradecer ao socorro que você deu para a gente hoje,
né? Assim, com tão pouco tempo, topar vir aqui, topar conversar com a gente. Então, assim, eu agradeço realmente muito. E queria te dar a palavra para ver se você quer falar mais alguma coisa. Eu que agradeço o convite, por ter lembrado de mim, por pensar que eu poderia trazer uma contribuição. Então, espero ter fomentado aí alguma mudança, talvez, alguma reflexão aí para todo mundo que está assistindo. E eu acho assim, todas essas questões elas são muito importantes e é muito interessante como a gente não pensa nisso de forma sem esforço. A gente não vive numa sociedade que pensa isso naturalmente. Então, vai exigir sempre um esforço, mas é um esforço que vale a pena. Porque a gente está passando por momentos, sim, muito conservadores, mas eu também nunca vi tanto debate sobre temas que antes eram muito mais calados. Então, a gente tem um debate muito grande hoje sendo acontecido, até pela própria horizontalidade da internet, que permite esse debate maior. Então, assim, a gente tem algumas mudanças acontecendo. Nem todas são boas, mas tem mudanças acontecendo. E a gente tem pessoas discutindo isso. Então, por exemplo, até uma coincidência, eu moro numa cidade do interior de São Paulo, então eu moro em São José do Rio Preto. E há 1 mês e meio, 2 mais ou menos, eu dei uma entrevista num diário aqui da região, que inclusive chama Diário da Região, num jornal, que é um jornal bem pequeno de interior, é o maior jornal que a gente tem em Rio Preto, mas é um jornal de interior, falando sobre linguagem inclusiva, linguagem não sexista. Então, a discussão está chegando no grande público. A gente tem que conseguir dialogar com essas pessoas e fazer com que elas pensem um pouco sobre questões que não vão vir naturalmente. Não vão se a gente não fomentar o diálogo. E eu acho que a gente está tendo um espaço para isso hoje. E é muito bom que a gente tenha. E falar os autores hoje me causa um incômodo gigantesco. Eu não consigo dizer os autores homens. E eu achei sensacional que hoje, antes da palestra começar, a gente estava conversando com as pessoas que estão fazendo a interpretação hoje. E elas me explicaram que na língua de sinais a gente não tem essa marcação de gênero tão forte como a gente tem na língua falada, na língua escrita, na língua portuguesa. Então, que bom que existe uma forma diferente de se comunicar. A gente só tem que, com um esforço consciente, trazer isso para a nossa língua do dia a dia. Então, espero ter trazido alguma contribuição nesse sentido. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, agradeço ao Cássio também e a Sofia. E eu vou terminar falando um pouquinho da nossa organização, né, dos desafios, né, que foi fazer esse evento online. Esse evento era para ter sido realizado em junho, de forma presencial, mas as circunstâncias nos obrigaram a fazer o encontro online. Queríamos manter o encontro bianual e, para isso, enfrentamos alguns desafios. Reuniões virtuais para organização, divisão de equipes para planejamento de divulgação, inscrição, avaliações de resumo. Foram enviados muitos e-mails para palestrantes, para participantes, para a comissão científica. E próximo ao encontro, mais decisões ainda. Como e o que transmitir ao vivo? Qual plataforma usar para as oficinas, que seriam fechadas? E para as comunicações, que seriam abertas, mas não seriam transmitidas. E com essa questão das comunicações serem abertas, a gente teve um ataque racista ontem, o que deixou a gente bastante atento, né? Ontem até o final do dia e hoje também. Então, foi uma certa tensão ficar atento para esses ataques que a gente acha que só acontecem muito longe da gente, mas que, na verdade, estão aí, né? Na sociedade, a gente precisa realmente combater. Além disso, né, além de todas essas decisões, a gente ainda tinha que decidir as escalas, quem ia ficar em qual lugar. Foram 12 oficinas, 8 palestras e mesas, mais de 40 comunicações divididas em 12 salas. 2 mediadores por sala, porque a gente tinha medo de cair a internet de um, então o outro precisava ficar ali de plano B, né? A escala dos intérpretes de Libras, que também estavam trabalhando em outros lugares e estavam colaborando com a gente no nosso evento para poder dar acessibilidade para várias pessoas que nós tivemos inscritas que precisavam de Libras, né? Além do nosso grupo, né, de WhatsApp, 22 pessoas,
com inúmeras mensagens por dia, inúmeras. E assim, muitas figurinhas que a gente também guardou, né? Mas o fato de ser virtual também trouxe alguns benefícios. Nós tivemos pela primeira vez 900 inscritos, quando a gente costuma ter entre 150 e 200. Tivemos a participação de 20 universidades, de norte a sul do país. Rondônia, Sergipe, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará, Amapá, Minas, muitos lugares. Então, foi uma semana intensa, de muito aprendizado, trocas, interações. Então, nós gostaríamos de agradecer a todas, a todos e a todos que estiveram tão perto da gente, mesmo estando tão longe. Desejamos que 2021 seja um ano mais fácil, com a proteção de todos os nossos deuses do nosso logo. Thoth, Hermes, São Jerônimo, Exu, Ganesha. Para todo mundo, um ótimo 2021 e nos vemos em 2022.